Ela nasceu de uma revolução. Não da política, mas da engenharia. O ano era 1969. A Guerra do Vietnã havia mostrado ao mundo que velocidade e poder de fogo sozinhos não eram suficientes. Os céus exigiam algo diferente, algo mais inteligente. Em uma era de caças pesados e desajeitados, um grupo renegado de projetistas, conhecido apenas como Máfia dos Caças, idealizou um novo tipo de avião de guerra. Liderados pelo coronel da Força Aérea dos Estados Unidos John Boyd e pelo matemático Thomas Christie, eles basearam suas teorias em pura energia, literalmente. O modelo de energia manobrabilidade deles redefiniu como o desempenho em combate era medido. Eles não estavam pensando em tamanho ou aparência. Eles estavam pensando em agilidade, tempo de resposta e capacidade de sobrevivência. Essa teoria daria origem a dois caças que moldariam o poder aéreo pelos próximos 50 anos. O F-16 Fighting Falcon da Força Aérea e o FA-18 Hornet da Marinha. Mas o caminho do Hornet esteve longe de ser simples. No início da década de 1970, os militares dos Estados Unidos lançaram o Programa de Caças Leves, uma competição de projetos destinada a desenvolver caças de próxima geração que fossem rápidos, eficientes e acessíveis. O Wing F-16, um jato elegante de um único motor construído pela General Dynamics, impressionou com sua manobrabilidade. Ele se tornou o queridinho dos pilotos de teste, mas a Marinha tinha necessidades diferentes. Eles precisavam de um caça que pudesse sobreviver ao campo de batalha mais difícil de todos, o alto mar, onde os jatos da Força Aérea têm pistas infinitas e terra firme para planar em caso de emergência. Os pilotos da Marinha têm apenas uma tentativa, um convés, uma chance de acertar o pouso. É por isso que eles preferiram o IHF-17 da Northrop, um projeto com 2 motores e 2 estabilizadores que viria a evoluir para o FA-18 Hornet. Era robusto, ágil, capaz de operar em porta-aviões e, mais importante, mais fácil de controlar quando algo dava errado. Em 1983, o Hornet entrou oficialmente em serviço na Marinha e no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Foi um divisor de águas. Pela primeira vez, a Marinha tinha uma verdadeira aeronave de combate multifunção. Uma que podia travar combates aéreos a Mach 1,8, atacar alvos terrestres com munições de precisão e pousar em um porta-aviões com controle preciso, caça e aeronave de ataque. Tudo em um só avião. É isso que o FA significa. E não demorou para o FA-18 provar seu valor. Dos céus do Iraque na Operação Tempestade no Deserto, até a Bósnia, Kosovo, Afeganistão e além, o Hornet se tornou o guerreiro de linha de frente da Marinha. Resistente o suficiente para aguentar impactos, ágil o bastante para vencer combates aéreos, confiável o suficiente para voar dia após dia após dia. Mas o Hornet ainda não tinha terminado de evoluir. Na década de 1990, a Marinha precisava de ainda mais alcance, capacidade de carga e sobrevivência. A resposta não era descartar o FA-18, era reinventá-lo. Assim nasceu o Super Hornet. Os modelos FA-18E e F eram maiores, mais fortes e mais capazes em todos os aspectos. Uma fuselagem 25% maior deu a ele mais combustível interno e um alcance 50% maior. Poderosos motores General Electric F414 substituíram os antigos F404, adicionando mais empuxo e capacidade de resposta.
Suas novas entradas de ar retangulares forneciam mais fluxo de ar para esses motores, aumentando o desempenho em alta velocidade. O Super Hornet podia carregar mais armas, permanecer mais tempo em combate e suportar mais danos, tudo isso sendo mais fácil de manter e operar. E ele também era inteligente. À medida que a tecnologia avançava, os sistemas de bordo do Super Hornet também evoluíam. As variantes do Bloco 2 introduziram o Radar de Varredura Eletrônica Ativa, ou ASA, ACS Radar. Essa tecnologia revolucionária permitiu aos pilotos detectar, rastrear e engajar múltiplos alvos com rapidez e precisão impressionantes. Não era apenas potência. Era sobre percepção, saber mais e mais rápido. E agora, com a atualização do Bloco 3, o Super Hornet entra em mais uma fase de evolução. Recursos aprimorados de furtividade reduzem sua assinatura no radar. Um novo conjunto de aviônicos inclui enormes telas sensíveis ao toque e maior poder de processamento. Os pilotos têm um quadro tático comum completo, uma visão integrada e em tempo real do campo de batalha. Com 10.000 horas de vida útil em voo, o Block 3 Super Hornet foi construído para dominar por décadas. Mas os números contam apenas parte da história. Porque o FA-18 não é apenas uma máquina, é um símbolo, um cavalo de batalha, um guardião confiável dos mares, e está mais econômico do que nunca. Comparado ao F-14 Tomcat, o antigo caça de elite da Marinha, o FA-18 custa muito menos para voar e manter. O Tomcat precisava de 40 a 60 horas homem de manutenção para cada hora no ar. O Super Hornet apenas 10 a 15. Isso é eficiência, isso é sustentabilidade. E no mundo real dos orçamentos de defesa e operações em ritmo acelerado, isso importa tanto quanto velocidade e furtividade. Não é de se admirar que, mesmo com caças furtivos como o F-30 e 5 entrando em serviço, o Super Hornet continue sendo uma pedra angular da aviação naval dos Estados Unidos. Ele pode voar, pode lutar, pode se adaptar. E então Hollywood veio bater à porta. Em Top Gun Maverick, o público do mundo todo pôde ver de perto para ver a força bruta do FA-18 Super Hornet. A cinematografia aérea era de tirar o fôlego. Não era só mágica de CGI, mas pilotos reais da Marinha enfrentando forças G reais em jatos de verdade. Enquanto o filme mostrava o modelo E monoposto rasgando os céus, o modelo F, com 2 assentos, foi usado para filmar as cenas de cockpit com os atores presos atrás do manche. Mas mesmo sem o glamour de Hollywood, o Rhino, como é conhecido informalmente, continua fazendo por merecer seu lugar no convés do porta-aviões todos os dias. E não é só os Estados Unidos que acreditam no Hornet. Países como Austrália, Canadá, Finlândia e Suíça adotaram variantes do FA-18, personalizando-as de acordo com suas necessidades e expandindo seu legado pelo mundo todo. O Super Hornet também é a base para o IA-18G Growler, uma variante avançada de guerra eletrônica capaz de bloquear radares e comunicações inimigas, abrindo caminho nos céus para as forças aliadas. É uma peça-chave em ambientes modernos de alta ameaça. Então, depois de 40 anos, por que o FA-18 ainda é o melhor caça? Porque ele nunca parou de evoluir. Porque ele entrega resultados. Porque ele funciona. Em um mundo onde programas de defesa levam décadas e bilhões para produzir resultados, o FA-18 simplesmente continua voando. Não é o caça mais chamativo. Não é o mais furtivo nem o mais novo, mas talvez seja o caça mais equilibrado já construído. Rápido, ágil, confiável, letal. E como os pilotos que o pilotam, ele nunca recua. Desde seus começos radicais com um grupo de rebeldes até décadas de desempenho comprovado em batalha.
até seu lugar nas telonas e nos céus acima de todos os grandes conflitos do século XXI. O AFA-18 é mais do que um caça. É um legado, uma lenda. E sim, ainda é o melhor dos melhores depois de 40 anos.